Com menos público do que há 15 dias a esta parte, o Autódromo do Estoril foi cenário para mais uma prova do Nacional de Velocidade em motos, com uma organização do Clube Desportivo do Autódromo e sob a égide da Federação Nacional de Motociclismo. Foram 5 corridas com menos interesse desportivo do que as disputadas há 15 dias também a esta parte, e também com menos interesse desportivo do que as organizadas há 8 na Praia da Amorosa. Enfim, o público voltou a comparecer em número bastante satisfatório, aliás, como as bancadas o documentam, e estamos já com imagens da partida da primeira manga da corrida de Superbikes, que felizmente e desta vez também apresentou um maior número de concorrentes em relação, por exemplo, à corrida disputada 8 dias atrás na Praia da Amorosa. A Suzuki do Alexandre Laranjeira, um piloto imigrado em França, mas que disputa todas as corridas realizadas no nosso país, é piloto oficial da Suzuki, desta vez apresentou-se muito bem preparado e dominou com bastante à vontade as duas mangas, o que naturalmente lhe conferiu a melhor posição em termos de classificação geral. Alexandre Laranjeira jogou normalmente ao ataque, ele tem poucas hipóteses de chegar ao título, o que já não acontece com o concorrente número 6 que vimos há pouco e que também fez uma corrida aqui no autódromo, sempre à defesa. Aliás, como já nos tinha dito há 8 dias na Praia da Amorosa, que a tática a seguir seria jogar à defesa para conseguir um título que já lhe fugiu há uns tempos a esta parte. Pedro Batista, com a mão esquerda lesionada, não conseguiu melhor do que a terceira posição nesta manga, mas o azarado do fim de semana foi efetivamente o Armando Clemente, que em treinos privados no sábado partiu o motor da sua Kawasaki de competição, foi obrigado na corrida a utilizar, e nesta primeira manga, o motor, a ele aqui vai, o Armando Clemente, foi obrigado a utilizar um motor de série, um motor completamente normal. Mesmo assim, conseguiu completar esta primeira manga, mas mal a corrida terminou, o motor partiu também. Vítor Fidalgo, que vimos agora com o número 1, e também com uma moto praticamente de série, à exceção do escape e dos giglers, do carburador, não conseguiu melhor do que o quinto posto. Aqui, o final da corrida para Alexandre Laranjeira, que, satisfeitíssimo, agradece ao público a vitória nesta primeira manga. São já imagens da segunda corrida da tarde, destinada à categoria 125 promoção. Também com mais concorrentes do que os que compareceram na Praia da Amorosa. Foi uma corrida relativamente animada, como iremos ver. A primeira volta foi comandada pelo Rui Esteves, um piloto que na Praia da Amorosa foi bastante infeliz, e aqui também as coisas não lhe correram muito bem. Um belo plano da curva antes dos etes no Autódromo do Estoril. Novamente o Rui Esteves, seguido pelo Jorge Duarte. Andaram assim bastante tempo, aliás a molhada ainda é bastante grande, mas ela vai aos poucos desfazendo, o que também é natural. A corrida foi dominada pelos pilotos que normalmente e este ano têm andado nas posições cimeiras. Agora já é o Jorge Duarte que comanda e na segunda posição vai o Rui Esteves. Foi assim e foi pena que no final houvesse um toque entre aqueles dois pilotos, retirando hipóteses ao Rui Esteves de nova vitória. Novamente uma imagem colhida na curva antes dos S. Jorge Duarte continua no comando, agora seguido pelo Tomás Couto, que estava a prometer vencer a corrida, mas ele não vai passar desta curva, porque, como vamos ver, caiu, deixando assim, aliás, ele aqui está a tentar recomeçar a corrida e vai fazê-lo, só que era segundo classificado e acabou na 14ª posição, o que não é de modo algum um lugar compatível com a sua categoria. Rui Esteves novamente no comando, mas, como referi há pouco, o toque sem intenção do Jorge Duarte provocou que de primeiro o piloto fosse terceiro. Jorge Duarte venceu e o Artur Martins foi o segundo classificado. Enfim, uma corrida, aliás, a crenagem defeituosa do Rui Esteves e a conversa com o Jorge Duarte. Trocamos várias vezes lugares e eu no fim, na última volta, disputei uma travagem com o Esteves, ele ia à frente, a minha moto foge na traseira, toquei nele e não tive hipótese de não tocar nele, ele bateu em mim e saiu em frente, mas enfim, foi bom. Os pilotos da categoria de 80 centímetros cúbicos parece que não estão nada interessados em que esta categoria continue a fazer parte do calendário nacional.
Enquanto que na primeira prova disputada há 15 dias compareceram 6 pilotos, desta vez foram 8 os que tomaram lugar na grelha de partida, o que é um número francamente pequeno para qualquer corrida de desportos motorizados. Mas enfim, enquanto que em Vila Real apareceu um número bastante interessante de pilotos, aqui no autódromo não sei o que é que se passa, mas um facto é que eles não se deslocam ao exterior. A corrida, toda a gente pensava que ia ser vencida pelo Manuel Duarte, assim não aconteceu, porque teve um problema mecânico, sendo o vencedor o Adriano Araújo, seguido pelo Germano Moreira. São já imagens da corrida de 125 livre, que, felizmente, e contrariamente à anterior, apresentou uma grelha bem recheada de pilotos, como, aliás, as imagens o documentam. Diversos candidatos à vitória, mas o Jorge Dias demonstrou que a sua cagiva está francamente muito bem preparada e o piloto atravessa um ótimo momento de forma, porque logo no início da corrida se distanciou de toda a concorrência, não permitindo que os seus principais adversários, como por exemplo o José Pereira com o número 18, o Joaquim Cidade, o Tomás Couto, o Jorge Duarte, o Rui Esteves, se aproximassem, e o piloto venceu com bastante determinação a corrida 125 livre, uma corrida que até aqui, por exemplo, há 8 dias atrás na Praia da Amorosa, ofereceu imagens espetaculares em termos de luta pelo primeiro lugar. Não houve luta para o primeiro lugar, mas houve luta para o segundo e para o quarto. Os intervenientes foram o José Pereira e o Joaquim Cidade, que terminaram exatamente por esta ordem na segunda e na terceira posição, o Rui Esteves e o Artur Martins, respectivamente, quarto e quinto classificado. Enfim, uma corrida de qualquer modo interessante. Foi pena que essa luta travada pelos andares secundários não tivesse acontecido para o primeiro lugar. Enfim, vamos esperar pela próxima corrida, porque as 125 livre estão a despertar bastante interesse. Há muitos interessados nesta cilindrada, o que é sempre agradável de ver uma grelha bem recheada. Hoje não tive grande disputa, portanto fui-me embora sozinho. Sinto-me a andar muito bem, a moto está excelente e daqui para a frente quero continuar a ganhar o primeiro lugar. Em termos de campeonato, pensas que ainda tens hipótese de lá chegar acima? Sim, tenho sempre a esperança até a última prova. Ora, é evidente que se eu tive azar na primeira corrida, poderei que agora para o final ter sorte, não é? É questão de as coisas correrem conforme estão a correr até agora. São já imagens do início da segunda manga da corrida de Superbikes. Aqui estamos a ver os pilotos a arrancar, e esta corrida, uma vez mais, teve muito pouca história, à medida em que o Alexandre Laranjeira foi logo no início para a frente, posição que manteve até a final com bastante à vontade. O segundo voltou a ser o Manuel João, que obviamente terminou nessa posição em termos de geral. O Pedro Batista também foi terceiro. O Rui Carvalho, ele aqui vai, com os problemas elétricos da sua Yamaha em parte resolvidos, foi o quarto, seguido pelo Vítor Fidal. Armando Clemente estava mesmo em fim de semana não. Estava mesmo em fim de semana não, porque nesta segunda manga voltou a ter problemas com a sua Kawasaki, sendo obrigado a desistir. Ele está francamente interessado em obter boas posições no campeonato, daí que esta desistência na segunda manga não tenha ocorrido em boa altura. Alexandre Laranjeira, a Suzuki está em ordem e aconteceram 2 vitórias relativamente fáceis hoje aqui no autódromo. Foi assim? Foi, penso que já merecíamos estas 2 vitórias, porque andámos já há 3 semanas à procura desse sucesso. Tem-se trabalhado muito, como continuo a repetir e a dizer, e estamos agora a receber todo o trabalho que temos efetuado naquela moto. Foi pena já vir relativamente atrasado esta melhoria substancial que aconteceu com a Suzuki. De qualquer modo, em termos de campeonato, ainda poderá haver alguma coisa a fazer? Penso que não. Agora o Manel João está numa posição ótima, que é só controlar. Os pilotos querem ganhar e no lugar dele fazer igual, controlar a sua. Portanto, a sua posição é jogar ao ataque e a do Manuel João à defesa.